Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso onde eu ensino você a construir um site, uma página na internet. Hoje, continuando o que nós vimos na aula anterior, na primeira aula do nosso curso, nós vamos aprender alguns comandos, algumas tags para formatação de textos. Esse é o site que nós construímos na aula anterior, onde nós colocamos aí o título da página, meu primeiro site, e um texto aqui mostrando, alguma mensagem. E aqui o código HTML que nós aprendemos na aula passada, passo a passo, o significado e a estrutura toda dessas tags HTML, desse site aqui que nós construímos. Pois bem, hoje nós vamos focar aqui do conteúdo da parte visível do nosso site, ou seja, dentro aqui da tag body. Eu vou apagar esse texto que nós construímos na aula passada. E o primeiro elemento, a primeira tag que a gente vai aprender hoje é a tag de parágrafo, que é a tag P, como vocês estão vendo aí, Ela também tem um início e tem um fim. Então eu já vou até colocar aqui o final dela, sinal de menor, barra P, sinal de maior. Então aqui eu tenho a tag P, o início dela aqui e o fim dela logo depois. E aqui dentro aqui da tag P, eu vou colocar um texto, o meu texto aí que vai formar esse bloco, esse parágrafo. Então eu vou colocar aqui, olha só, este é o primeiro parágrafo. Eu vou salvar aqui o meu editor de textos e vou atualizar a minha página. Vejam que, não mudou muita coisa, ele deu um espacinho aqui antes, a gente pode ver que ele deu um espacinho aqui antes do meu texto, porque sempre que eu uso a tag P, sempre que eu tenho um parágrafo, ele dá um espacinho antes, um espacinho equivalente ali a uma linha. E a gente pode ver isso se nós criarmos aqui um outro parágrafo. Então logo aqui depois eu vou criar aqui uma outra tag P e vou dizer: este é o meu segundo parágrafo. E vou encerrar a tag P. Tudo que eu começo eu tenho que encerrar. Vou salvar novamente e vou atualizar a página. Então vejam só, ele escreveu, este é o meu segundo parágrafo, e deixou um espacinho em branco, um espaço equivalente a uma linha entre um parágrafo e outro. Isso é normal, é o comportamento do parágrafo da tag P. Eu vou criar aqui um terceiro parágrafo, e dessa vez eu vou fazer algo diferente. Eu vou dividir aqui em 3 linhas. Então eu vou colocar: este é, na linha de baixo, o meu terceiro parágrafo. E vou encerrar a tag P que eu abrir aqui, somente aqui. O que vocês acham que vai acontecer? Será que ele vai respeitar esses pulos de linha que eu dei aqui e exibir lá no meu navegador um texto também em 3 linhas? Ou será que ele vai juntar tudo isso em uma linha só? Vamos salvar e atualizar a página. Vejam só que ele juntou, Ele juntou tudo em uma linha só. Isso está correto. É assim que o parágrafo funciona. É assim que a programação em HTML vai funcionar. Não é da forma como você está vendo no código que ele vai exibir no navegador. Por isso que é importante nós conhecermos as tags, os seus comportamentos e como o HTML em si funciona. Então não adianta eu pular de linha aqui no meu código, que lá no meu navegador ele vai colocar tudo em uma linha só. Mas e se eu quiser pular de linha? Se eu quiser escrever lá no meu site, na minha página web, exatamente do jeito que está aqui, O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que fazer 3 parágrafos? Não, porque aí se eu tiver que fazer 3 parágrafos, a gente viu que cada parágrafo ele dá um espaço de uma linha antes, vai ficar esquisito, Eu quero manter esse texto junto, só que em 3 linhas separadas, do jeitinho que está aqui. O que eu tenho que fazer então? Para eu pular de linha, a gente vai aprender a usar agora uma outra tag, que é a tag BR de break, de dar uma quebra de linha. Do inglês break significa quebra. E ela é uma tag que, como ela tem uma ação só, que é só pular para a próxima linha, ela não tem um fim, Não é uma tag com um início e um fim, é só a tag BR, pronto, ela pula de linha e o que tiver depois dessa tag vai aparecer na linha de baixo. Então eu poderia colocar aqui: este é, uso a tag BR, ele vai pular de linha. O que tiver depois, seja aqui na frente ou aqui embaixo, não importa, ele vai pular de linha. O meu, aqui eu vou colocar mais uma vez a tag BR, terceiro parágrafo. Agora sim, vou salvar novamente e vou atualizar a página.
Olha só, agora sim, perfeitamente, ele exibiu corretamente as quebras de linha, né? E aí, se eu voltar aqui no meu código, eu poderia até deixar tudo isso aqui junto, ó, que o BR vai representar a quebra de linha do mesmo jeito, né? Vamos mostrar aqui, vou salvar e atualizar aqui, olha só, não mudou nada. Então a tag BR ela não tem início e fim, ela é uma coisa só, uma ação só, é um pulo de linha e pronto. Então nós vimos aqui já a tag P e a tag BR. E se eu quiser agora formatar um pouco mais esse texto, por exemplo, colocar um destaque, um negrito, como que eu posso fazer, né? Aí nós temos a tag B, B que vem do inglês bold, né, que significa negrito. Então vamos supor que eu queira colocar em negrito essa palavra aqui, né? Primeiro. Como que eu faço então? Aqui antes dela eu vou iniciar a tag B, então B. E onde eu quero que ele pare o negrito, no caso aqui eu quero que ele destaque somente a palavra primeiro, eu encerro essa tag. Então, sinal de menor, barra B, sinal de maior. Então ela começou aqui antes da palavra primeiro e terminou aqui. Então apenas a palavra primeiro vai estar em negrito. Vou salvar novamente e vamos atualizar a página. Olha só, perfeito. Somente ali aquele trecho está em negrito. Quero agora colocar um trecho em itálico. Como que eu faço para colocar em itálico? Bom, aí nós temos a tag I de itálico. Então, vamos supor que eu queira colocar em itálico aqui esse trecho aqui, segundo parágrafo. Como que eu faço? Então, aqui onde eu quero começar, eu coloco a tag I. E onde eu quero terminar, eu encerro a tag I. Vamos salvar e demonstrar para você, atualizar a página aqui. Olha só, segundo parágrafo ficou em itálico. E se eu quiser sublinhar o texto, aí nós temos a tag U de underline, né, que é o sublinhado. Então vamos supor que eu queira sublinhar todo o primeiro parágrafo, né, ele inteiro. Como que eu faço? Então aqui, logo depois que eu comecei o parágrafo, eu uso a tag U. E aqui, antes de encerrar o parágrafo, eu encerro a tag U. Vamos salvar e atualizar a página. Olha só, todo o primeiro parágrafo ficou ali sublinhado. Uma coisa que é importante a gente notar é a ordem com que eu abro as tags, né? Então você já deve ter reparado nesse exemplo aqui que eu coloquei a minha tag U de sublinhado, né? Eu abri ela depois do P, né? Logo depois que eu iniciei o parágrafo, eu iniciei o sublinhado e eu encerrei o sublinhado antes, né? Logo antes de encerrar a minha tag do parágrafo. E tem que ser dessa forma, tá? Então, se eu iniciei a tag U dentro da tag P, eu tenho que encerrar a tag U também dentro da tag P. Eu não posso encerrar depois, né? Então, existe uma estrutura, uma hierarquia ali entre as tags. Eu não posso começar uma tag dentro de outra e encerrá-la fora. Eu tenho que encerrá-la dentro daquela mesma estrutura, daquela mesma tag em que ela foi aberta, para que funcione corretamente. Então, é mais ou menos aquele raciocínio, novamente, né? Vou dar o exemplo novamente da matemática, né? Das chaves, dos colchetes e dos parênteses, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma conta matemática, vou dar um exemplo aqui. 5 vezes abre colchetes 3 mais abre parênteses 2 mais 5, por exemplo, né? O que eu tenho que fechar aqui primeiro? Eu não posso fechar aqui os colchetes e fechar depois o parênteses, está errado, né? A gente tem que respeitar a ordem, a hierarquia dos elementos. Primeiro eu fecho parênteses, porque ele abriu depois do colchete, então ele está subordinado ao colchete, né? Então eu abri o parênteses dentro do colchete, eu tenho que fechar o parênteses também dentro do colchete, né? E só depois eu fecho o colchete. A mesma coisa aqui no HTML, eu tenho que respeitar essa hierarquia entre os elementos. Se eu abrir um elemento U dentro de um elemento P, eu tenho que fechar, encerrar esse elemento U também dentro do elemento P e não fora. Dito isso, então, nós já temos aqui nossos exemplos de formatação de texto, né? No caso aqui do parágrafo. Nós vamos aprender agora a colocar títulos, né? Aqui o texto ele está um texto normal. Eu
quero colocar um título ali, um texto de destaque, né? Para isso, para títulos, nós temos as tags H. Então, aqui dentro do body mesmo, eu vou começar mostrando para vocês a tag H1, que é o maior título possível que nós temos aqui no HTML, é o primeiro ali da hierarquia. Existe o H1, depois o H2, o H3, o H4, o H5 e o H6. Então existe ali 6 tipos de títulos diferentes. O H1 é o mais importante, depois vem o H2 e assim por diante. Então o H1 eu vou começar aqui e vou dar um título aqui, né? Vamos dizer aqui que este é o H1 e vou encerrar ele aqui também, né? Começou aqui, fechou aqui, vou salvar e atualizar a minha página e veja só como ele já criou um título ali de destaque, né? Ele colocou numa letra maior, em negrito, colocou um espaço maior embaixo, né? Ou seja, essas tags H, elas têm essa característica de ser como uma espécie de título mesmo, que vai ter um destaque ali no seu site. Então, essa é a tag H1. Vamos ver a H2, como ela se diferencia. H2, esta é a tag H2 e vou encerrar ela aqui também. Vou salvar o meu site e vou atualizar a página. Vejam que a H2 também é um título, também é uma tag de destaque, mas ela é um pouco menor que a H1. E assim por diante, a H3 vai ser menor que a H2, né? Vamos fazer aqui, ó, H3, esta é a tag H3. Depois a H4, esta é a tag H4. Encerrei aqui. A H5, esta é a tag H5, só para a gente comparar. E a H6, que é a menor de todas, esta é a tag H6, né? Então, vou aqui salvar e atualizar. E vejam só, né, nossas tags aqui de H1 até H6. Vejam como a H6 ela já é menor aí do que as outras. Obviamente, é possível eu alterar esses tamanhos, deixar as tags H1, H2, todas elas com tamanhos maiores ou menores do que elas estão aqui, com outras cores, com outras fontes. Tudo isso é possível, mas por enquanto a gente vai ficar só por aqui mesmo, né, no básico, para que vocês aos pouquinhos vão pegando o jeito aí da programação, né, em HTML. Então, é isso que eu queria passar para vocês, né, as tags de títulos de H1 até H6, é como se fosse uma hierarquia, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor aqui H1 vai ser aqui o título do livro, vamos supor que seja um livro online, né? Aqui dentro da H2 nós vamos colocar o subtítulo do livro. Aqui dentro da H3 nós vamos colocar aqui, por exemplo, capítulo 1. E vamos colocar outro H3 aqui, capítulo 2. Outro aqui, capítulo 3. E aqui dentro aqui de capítulo 1 nós vamos colocar um parágrafo. Este é o primeiro capítulo do livro. Fecho o parágrafo aqui. Vou colocar mais um parágrafo aqui, né? Este é outro parágrafo. Encerrei aqui. Vou copiar isso aqui para dentro aqui, né? Para depois do capítulo 2. Vamos chamar aqui de segundo capítulo do livro. Depois aqui H3, né? Este é o terceiro capítulo do livro. Vou apagar esses outros Hs aqui. Vou colocar aqui um H2, né? Conclusão, alguma coisa nesse sentido. Um exemplo mesmo, para a gente ver como é que vai ficar. Vou salvar e atualizar a página. Olha só, né? Título do livro, agora que eu vi que eu escrevi título errado, né? Com 2 L's. Subtítulo do livro, capítulo 1, os parágrafos, capítulo 2, os parágrafos, capítulo 3, né? A conclusão e assim por diante. Então, esses são elementos que vão nos ajudar a estruturar o texto, o conteúdo do nosso site, da nossa página HTML. Eu vou ficando por aqui. Já tem bastante coisa aí, várias tags novas aí para vocês estudarem, para vocês praticarem. Eu vejo vocês na próxima aula. Não deixem de curtir o vídeo, deixar o seu comentário aí embaixo e compartilhar com os seus amigos. Grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau!